Olá, turma! Tudo bem com vocês? Meu nome é Soraya, eu sou professora de língua portuguesa. Estou aqui para dar continuidade à disciplina de leitura e produção de texto. Dúvidas? Não deixem de anotar para que possamos sanar essas possíveis dúvidas nas nossas discussões na sala virtual. Primeiramente, eu gostaria de fazer uma rápida recapitulação das aulas anteriores para facilitar mais o entendimento de vocês e também para que possamos chegar de forma clara nos assuntos que serão abordados hoje na nossa aula. Bom, nas aulas anteriores, vocês aprenderam sobre a importância da comunicação, né? A comunicação faz parte da nossa vida, nos comunicamos a todo momento e utilizamos não só a fala para nos comunicar, mas a escrita, os gestos, a leitura. Existem elementos que fazem parte do processo comunicativo, elementos esses que são chamados de emissor, que é o que emite, que é aquele que emite a mensagem, o receptor, que é o público ou a pessoa que recebe a mensagem que é a informação passada, né? O canal, que é o meio pelo qual a mensagem é transmitida, o código é o conjunto de signos e regras utilizadas para produzir a mensagem, e o contexto, que é a situação que a mensagem se refere. Além dos elementos que contribuem para o processo comunicativo, existem elementos que atrapalham o processo comunicativo, chamados de ruídos. A linguagem é fundamental na vida do ser humano, pois é através da linguagem que o homem consegue se comunicar. Existem funções que a linguagem possui no processo de comunicação. Funções essas que são as formas como organizamos a nossa fala, dependendo da mensagem que nós pretendemos transmitir. Essas funções são chamadas de função emotiva, função referencial, a função apelativa, função fática, a função metalinguística e a função poética. Com relação ao processo de leitura e interpretação textual, nós podemos lançar mão de mecanismos para fazer uma boa leitura, uma leitura satisfatória que atenda às nossas necessidades como leitores, como, por exemplo, selecionar informações no texto, prever e fazer inferências do que se trata o texto mesmo antes de lê-lo. O próprio título do texto, por exemplo, nos dá pistas do assunto que vai ser abordado. Então, é importante estarmos atentos a essas questões para que tenhamos sucesso na nossa leitura. Em se tratando da escrita, a coesão está ligada mais à parte estrutural do texto, e a coerência está ligada às ideias que estão expostas dentro dos textos. Existem vários tipos textuais, né? Os mais comuns são a dissertação, a narração e a descrição. Mas há outros tipos menos comuns, menos utilizados, como a injunção e a exposição. Vocês viram um pouco sobre o gênero textual, e eu gostaria de dar continuidade trabalhando um pouquinho mais sobre os gêneros textuais, já que os gêneros estão presentes na nossa vida todos os dias e, como não poderia ser diferente, também estão diretamente ligados à nossa vida profissional. Por exemplo, na área que vocês vão trabalhar, a área cultural, né? Existem diversos gêneros que vocês vão lidar diariamente. Eu gostaria de falar brevemente da importância dessa disciplina para o curso de vocês. A leitura e a produção textual são importantes em todas as áreas da nossa vida, na verdade. A todo momento, nos deparamos com textos, sejam eles escritos, sejam eles orais. Na nossa vida social, por exemplo, se sairmos com amigos para um restaurante, nos deparamos com um cardápio. O cardápio geralmente serve para sabermos qual comida o local produz e quais os preços dessas comidas. Geralmente os cardápios funcionam como uma propaganda para
para que o cliente consuma. Vocês podem observar que alguns lugares, lanchonetes, restaurantes, investem bastante no cardápio, colocando imagens de pratos bonitos. Talvez nem seja a foto de um prato produzido pelo lugar, mas eles investem justamente nisso para vender. Já perceberam isso? Então, esse gênero, além de ser informativo, também tem o objetivo de fazer com que o cliente consuma. Nas ruas, nós nos deparamos com outdoors, mesmo que não tenha nada escrito, mesmo que tenha apenas uma foto tem significado em um outdoor. Aliás, é muito comum encontrarmos outdoors só com imagens, fazendo uma propaganda, né, quer seja de uma loja ou de um produto, de um serviço. Então, nós temos de entender que cada gênero possui uma função. No caso dos outdoors, por exemplo, são propagandas, ou seja, um texto nos convidando para consumir algo, para nos convencer de que algo é bom, não é verdade? Se comprarmos um remédio, vamos a outro exemplo, nós temos de quê? De ler a bula, né? E entender que o objetivo desse gênero é informar ao paciente, ao usuário daquele produto, para que serve, né, o medicamento. As contraindicações, os efeitos que aquele medicamento pode trazer e assim por diante. Há uma infinidade de textos existentes e, como foi dito na aula anterior, esses textos, esses gêneros textuais, estão surgindo a todo momento. Na medida em que há a evolução dos meios de comunicação, vão caindo em desuso alguns gêneros e surgindo novos gêneros, como é o exemplo da mensagem de texto de celular, muito utilizada há algum tempo atrás. Vejam bem, eu não estou dizendo que ela deixou de existir. Ela ainda existe e ainda é usada. Mas vão surgindo novos meios de comunicação mais eficientes, mais chamativos e mais práticos, que acabam atraindo a nossa atenção e nos fazendo optar por esses novos gêneros, como é o exemplo do WhatsApp. Podem observar entre vocês aí, quantos ainda usam com frequência as mensagens de texto tradicional e quantos usam o WhatsApp? Eu aposto que a maioria da sala possui o WhatsApp, não é verdade? O WhatsApp é um gênero textual relativamente novo e a função principal desse gênero é o envio de mensagens de texto, mas de uma forma mais evoluída. Possuem também a possibilidade de envio de gravação de voz, de fotos, de vídeos e até a realização de chamadas. Acontece uma interação maior entre os indivíduos, né? E apesar de ser novo, o ser humano se adequa rapidamente. Por que que isso acontece? Por causa da necessidade de comunicação. Hoje, quanto mais rápido e prático for o meio de comunicação, melhor vai atender às nossas necessidades. Pois bem, dessa maneira, é importante estarmos atentos a todos esses textos que surgem no nosso dia a dia, conhecê-los bem, para sabermos lidar com todos eles. Esse curso que vocês estão fazendo está preparando vocês para trabalhar dando assistência em eventos culturais, em espetáculos artísticos, em teatro, dança, TV, cinema. Então, vocês vão lidar com textos escritos e também com textos orais no ambiente profissional. Dessa maneira, a leitura e a produção textual estarão ligadas diretamente com a função que vocês vão exercer ou que, de repente, já exercem. Recapitulando. Gênero textual pode ser definido como o conjunto de características comuns de um texto. A utilização dos gêneros está ligada às situações do nosso cotidiano. Para cada situação ou necessidade comunicativa, utilizamos um gênero diferente, certo? Quando é que nós utilizamos o telefone, por exemplo,
quando o nosso interlocutor está distante de nós e nós precisamos conversar com essa pessoa com urgência, certo? Naquele momento, certamente existem outros gêneros que podemos usar para falar com essa pessoa. Mas talvez, naquele momento, o e-mail, a mensagem de WhatsApp, não seria tão eficiente e rápida quanto o telefone. Conseguiram compreender? No nosso dia a dia, nós adequamos os gêneros às nossas necessidades. Vejam o slide comigo. Nós temos um telefonema. Alô? Alô. Preciso falar com Ana. Sou eu. Pode falar. Quem é? Ana. Sou o Anderson. Sou colega de trabalho de sua mãe. Estou ligando para lhe avisar que sua mãe teve uma parada cardíaca aqui no trabalho e foi levada ao hospital em estado grave. O que nós percebemos no conteúdo desse telefonema? A necessidade de uma comunicação mais rápida e eficiente, não é verdade? Percebam que o Anderson precisava dar a notícia o mais rápido possível. Percebam também que esse talvez fosse o único meio de comunicação. Porque aí vai entrar também, né, a questão social. Talvez o Anderson nem conhecesse a Ana a ponto de mandar uma mensagem ou mesmo ir à casa da Ana lhe avisar. Esse, portanto, foi o gênero mais adequado para ser utilizado naquele momento. Vamos a outro exemplo? Me acompanhe no slide, por favor. O que nós temos aqui? Nós temos um currículo, correto? O que é um currículo? Currículo é um documento que contém os dados biográficos e relativos à formação, conhecimentos e percurso profissional de uma pessoa. O currículo ainda é a forma que a maioria das empresas usa para selecionar seus funcionários. Percebam que a estrutura do currículo contém os dados pessoais da pessoa, o endereço, o telefone, informações sobre grau de escolaridade, experiência profissional, cargo que pretende o candidato, dentre outras informações. Se você, por exemplo, está querendo trabalhar em uma determinada empresa que seleciona seus funcionários através da análise do currículo, o que você deve fazer para tentar entrar nessa empresa? Mandar uma carta? Dar um telefonema para a empresa? Claro que não, né? Você deve optar pelo uso do currículo naquele momento, porque é o gênero que a empresa usa para a seleção e é o mais adequado para você atingir seu objetivo, que é conseguir trabalhar na empresa. Então, mais uma vez nós percebemos que nós adequamos os gêneros de acordo com as nossas necessidades comunicativas. Agora, nós vamos falar um pouco dos pronomes de tratamento que utilizamos para nos comunicar através dos inúmeros gêneros existentes. Primeiramente, o que é um pronome de tratamento? Me acompanhe no slide, por favor. Pronome é a palavra que acompanha ou substitui o nome. Exemplo: você pode me emprestar seu carro? Você é um dos pronomes mais utilizados por nós no dia a dia. O que nós percebemos nessa frase? O pronome você está substituindo o nome de alguém, correto? Supondo-se que a pessoa que eu estou pedindo o carro emprestado se chame João, logo esse pronome você empregado na frase se refere ao João, quando eu opto por não utilizar o nome do João, né? Eu também posso utilizar o pronome acompanhando o nome. Agora eu digo: João, você pode me emprestar seu carro? Percebam aí que o sentido da frase se manteve, certo? Então, nesse caso, eu posso optar por utilizar o pronome substituindo
o nome do João ou posso utilizar o pronome acompanhando o nome do João. De modo geral, nós não nos dirigimos a uma pessoa mais velha utilizando você. Geralmente, nós utilizamos o quê? Senhor, quando nos referimos a uma pessoa mais velha. Nós também não nos dirigimos a uma criança a chamando de senhor. Geralmente, nós utilizamos o quê? Você, quando se trata de uma criança, correto? Essas são escolhas de pronomes de tratamento que fazemos no nosso dia a dia, seja consciente ou inconscientemente, de forma automática. São escolhas necessárias para uma boa comunicação. Quando eu digo inconscientemente, por que inconscientemente? Porque nós nos habituamos a fazer dessa forma. Por exemplo, eu já estou acostumada a chamar minha filha de você. E já estou acostumada também a chamar minha avó de senhora. Mas há casos em que geralmente estão ligados à língua escrita e não à oral, em que precisamos fazer a escolha do uso do pronome correto, como é o caso do uso dos pronomes de tratamento. O que é o pronome de tratamento? Pronome de tratamento é a palavra ou expressão que tem valor de pronome, ou seja, substitui ou acompanha o nome. É a palavra utilizada no trato com as pessoas de forma familiar ou como forma de respeito, como os utilizados para falar com as autoridades, por exemplo. Eu trouxe para vocês alguns dos pronomes mais utilizados como forma de tratamento com as autoridades, quando nos dirigimos a elas ou quando redigimos um texto endereçado a elas. O cargo e a função ocupada pelo destinatário da correspondência irão determinar o pronome de tratamento a ser empregado. Vamos ao slide. Nós temos aqui o pronome Vossa Excelência ou Excelentíssimo. Esse pronome é utilizado quando nos dirigimos ao presidente da República e vice-presidente da República, aos ministros, secretários executivos dos ministérios, aos governadores, vice-governadores e prefeitos, secretários de Estado, aos embaixadores, aos oficiais generais, ao ministro do Tribunal de Contas da União, aos deputados e senadores, aos ministros dos tribunais superiores e aos juízes. O pronome Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. Já o pronome Vossa Magnificência é empregado por força da tradição em comunicações dirigidas a reitores de universidade. Juntamente com os pronomes de tratamento que utilizamos para nos dirigir às autoridades, existem também os vocativos. O que são os vocativos? Vocativo. O vocativo é usado quando o falante se dirige ao ouvinte, ou seja, é o termo ou expressão que utilizamos para invocar, para chamar o nosso interlocutor. Bom, o vocativo apresenta frequentemente uma entoação apelativa e exclamativa. Geralmente é destacado com vírgulas ou com outro sinal que destaque esse chamamento, como o ponto de exclamação, por exemplo. Pode aparecer no início, no meio ou no fim das frases. Vamos a alguns exemplos do uso de vocativos. Exemplos do uso de vocativo. Espera, querida, já estou chegando. Querida, nesse caso, é o vocativo da fala. Filha, você poderia me obedecer? Já nesse caso, o vocativo aparece no início da fala, que é o vocativo filha, né? Vamos a outra frase.
Você viu a confusão no intervalo, professora? O vocativo, nesse caso, encontra-se no final da fala. E, por último, quando eu chamo mãe, né? A própria palavra, o próprio chamamento da palavra mãe se refere a um vocativo. Agora vocês devem estar se perguntando, o que tem a ver os pronomes de tratamento e os vocativos para a nossa disciplina? Não é verdade? Quando nos dirigimos às autoridades ou redigimos uma carta, um e-mail, algum tipo de texto endereçado a elas, nós temos como forma de respeito, e pela tradição também, né, utilizar palavras ou expressões próprias, ou seja, que são utilizadas especialmente para nos dirigirmos às autoridades. Supomos que vamos escrever uma carta à presidente da República. Será que é correto eu me dirigir a ela dessa maneira, na minha carta? Dilma Rousseff. Bom dia, tudo bem? Sou Maria Alice, aluna do 3º ano do ensino médio da Escola Municipal Maria Mendes, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aí o assunto foi desenvolvido e concluído e a Maria Alice assina seu nome e finaliza a carta. Essa carta, de acordo com as normas gramaticais e de comunicação estabelecidas na nossa língua, está correta? A resposta é não, não está correta, né? O primeiro ponto que me faz concluir que essa carta não está dentro da norma padrão da escrita de cartas é justamente a ausência do vocativo e do pronome de tratamento, que nós vimos agora, lembra-se? Aí vocês me perguntam, professora, então qual seria a forma correta para eu me dirigir à presidente na carta? Voltemos então à tabela de pronomes que apresentei para vocês anteriormente. O que é que nós verificamos? Né? Que Vossa Excelência é um pronome que é utilizado para nos referirmos, para nos dirigirmos à presidente da República. Então, esse será o pronome adequado para me dirigir à presidente e para utilizar na carta, correto? E o vocativo? Qual utilizar nesse caso? O vocativo correto nesse caso é senhora. Por que utilizar a senhora, professora? Porque é uma forma respeitosa de chamar alguém. Agora vamos ver como ficaria a forma correta a ser utilizada na carta. Dessa vez a Maria Alice começa a redigir sua carta da seguinte forma. Belo Horizonte, 12 de março de 2015, Excelentíssima Senhora Presidente da República, Dilma Rousseff. Sou Maria Alice, aluna do 3º ano do ensino médio da Escola Municipal Maria Mendes, da cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Dessa vez a Maria Alice desenvolve o assunto a ser tratado, conclui, agradece e assina, né? Percebemos agora que o uso do pronome de tratamento está adequado para a escrita da carta para a presidente. Agora nós vamos falar de alguns gêneros importantes na vida profissional. É um conjunto de textos típicos produzidos no ambiente de trabalho, que é chamado de redação empresarial, né, ou redação oficial. Esse conjunto de textos possui como características comuns a adequação à norma culta e a coesão na construção textual para a obtenção de uma comunicação eficaz que promova a emissão e o recebimento de mensagens atendendo às necessidades do diálogo dentro da empresa. Hoje nós vamos conhecer o aviso, o memorando, a pauta de reunião e a carta comercial. Vamos ao slide comigo, por favor.
Aviso. O aviso é um documento escrito por meio do qual as empresas e instituições transmitem informações, ordens, convites, notificações a empregados ou a terceiros com quem elas têm um interesse em comum. Como deve ser feito? O aviso deve conter a marca da instituição, linguagem objetiva e o título é a própria palavra aviso, em letras maiúsculas. Deve conter também indicação do destinatário do aviso. O texto deve ser simples, contendo a mensagem a ser transmitida. Deve conter o local e data, o nome, assinatura e qualificação do responsável por redigir o aviso. Vamos a um exemplo de aviso. Aviso prévio. Comunico ao senhor Antônio Ramos que a partir do dia 20/1/2010 os seus serviços não serão mais necessários nessa instituição, servindo, pois, o presente como aviso de rescisão contratual. Deve cumprir aviso prévio trabalhando até 19/1/2010, Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2009. E contém também a assinatura do empregador. Vocês viram o exemplo de aviso de rescisão contratual. O aviso, nesse caso, vai funcionar como uma quebra de relação entre o empregado e a empresa, correto? Mas existem outros tipos de avisos dentro de uma empresa. O gênero aviso não se relaciona apenas com o aviso prévio do afastamento do funcionário da empresa, mas existem outros tipos de avisos que têm o objetivo de passar uma informação aos funcionários com eficácia e com objetividade. Nós temos também o memorando. Vocês sabem o que é o memorando? O memorando também é um documento utilizado para a comunicação entre as unidades, divisões ou setores de uma empresa. Trata-se de uma forma de comunicação escrita e formal, possuindo eficiência na transmissão de dados. Vamos a algumas características próprias do memorando? O memorando contém o número do memorando, a data da emissão, o nome do setor ou destinatário, o assunto, o agradecimento, a assinatura e a função desempenhada pelo remetente do memorando. Vamos agora ver um modelo de memorando. Nós percebemos as características próprias de um memorando nesse documento, né? Como o número do memorando, a data, o nome do destinatário, o assunto, o agradecimento, a assinatura e o cargo do remetente. Também existe a pauta de reunião, que é uma espécie de documento onde se encontram os tópicos que devem ser abordados durante uma reunião. O que deve conter numa pauta de reunião? O assunto da reunião, a data, o objetivo da reunião, o horário, os participantes da reunião, os assuntos a serem abordados nessa reunião e, por fim, após a realização da reunião, a assinatura dos participantes. Vamos ao modelo de pauta de reunião. Nós percebemos as características próprias de uma pauta de reunião. A pauta funciona como um roteiro a ser seguido e também como um documento que registra o acontecimento da reunião. E, por fim, temos a carta comercial. O que é uma carta comercial? Uma carta comercial é um documento escrito e trocado por empresas entre si ou com seus clientes e vice-versa, visando a iniciar, a manter ou encerrar transações. Um exemplo de carta comercial é a carta de recomendação que o empregado leva da antiga empresa para seu novo local de trabalho. Geralmente, essa carta possui aspectos positivos
do empregado, né, quando o mesmo trabalhava na empresa anterior. Vamos ao modelo de carta de recomendação? Carta de recomendação profissional. Nesse caso, é uma carta escrita do antigo empregador para um novo empregador. Contém informações como cidade, data, referências profissionais do trabalhador. O antigo empregador apresenta as razões pelas quais ele recomenda o empregado para uma outra empresa. Logo mais contém a data e a assinatura do antigo empregador. Bom, pessoal, hoje na nossa aula nós vimos um pouco mais sobre os gêneros textuais, estudamos também sobre a utilização dos pronomes de tratamento e vocativos usados para redigirmos textos que requerem a norma culta da nossa língua. Aprendemos sobre o conjunto de textos utilizados no ambiente empresarial, conjunto esse chamado de redação empresarial. Vimos um pouco sobre 4 desses textos, né, que foram o aviso, o memorando, a pauta de reunião e a carta comercial. Nós podemos perceber que esse conjunto de textos faz parte das atividades desenvolvidas dentro de uma empresa. Esses textos representam, portanto, o registro formal da correspondência interna ou externa ou o registro de uma situação profissional. Gêneros esses que, assim como os vários outros que foram vistos nas aulas, são de fundamental importância na nossa vida. Em especial, esses gêneros que foram estudados hoje, já que eles fazem parte da nossa vida profissional. Até a próxima aula, nós vamos ficar por aqui e daremos continuidade à nossa disciplina com as atividades no ambiente virtual.